Eu quero compartilhar a palavra com você. Glória a Deus. Eu quero abençoar você com a palavra de Deus nesta noite. Pega a sua Bíblia, por favor, abra em Cântico dos Cânticos ou Cantares, capítulo 12, versículo 15. Para você entender o coração daquilo que eu quero compartilhar aqui, por que eu estou compartilhando essa palavra? A princípio talvez você não entenda, mas eu quero que você receba isso aqui. Eu acho que alguns me ouviram falando no início deste ano, e eu estava declarando, liberando uma palavra, que 2023 é o melhor ano da sua vida até agora, em nome de Jesus. Você recebe isso para a sua vida? Então declare assim comigo, diga: eu já estou vivendo o melhor ano da minha vida até agora. Amém? Então, ao entender isso e acreditar nisso, essa palavra ela vai fazer sentido para você. Mas se você não entender e não acreditar, ela não vai fazer tanto sentido para você. Então, caminhe comigo aí. Cânticos, capítulo 2, versículo 15. Apanhai-nos as raposas, as rapozinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Vamos ler todos juntos? Contar até 3, me acompanhe por favor. 1, 2, 3. Apanhai-nos as raposas, as rapozinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Guarde isso. Ele dá uma razão. Apanhem as vinhas, apanhem as raposas, detenham as raposas. Por quê? Porque as vinhas estão em flor. Guarde isso, tá bom? Queridos, o Cântico dos Cânticos, ou o Cântico de Salomão, nós podemos dizer que ele é um conjunto de poemas aqui. E este conjunto de poemas que está nesse livro, ele nos aponta pelo menos para 3 direções que eu quero que você pegue isso aqui. Primeira direção, ele nos aponta para um relacionamento de Salomão com a sua amada Sulamita. Mas segundo, esses poemas aqui eles nos apontam para um relacionamento de Cristo com a sua igreja. E em terceiro, eles nos apontam para um relacionamento de Deus com a sua criatura, com o homem que ele havia criado para a sua glória, ok? Então eles nos apontam nessas direções. Mas para que a gente entenda melhor isso aqui que Salomão está falando, eu quero ler o contexto com você. Porque eu aprendi com o pastor Donaldo Schaefer, o nosso pastor do seminário. Ele me ensinou uma coisa muitos anos atrás. Ele me ensinou que texto sem contexto gera pretexto. Então, para não gerar pretexto, eu vou ler o contexto para você entender um pouco do que ele está falando. Eu quero ler com você Cânticos do capítulo 2 ainda, versículos do 10 ao 15. Eu li só o versículo 15, mas eu quero ler do 10 até o 15 agora. Me acompanhe aí. O meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno. Diga, eis que passou o inverno. Ele diz: cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra. Chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Ouve-se em nossa terra, a figueira começou a dar os seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas. Mostra-me o rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Então Salomão ele nos traz um entendimento maior daquilo que está acontecendo e daquilo que ainda vai acontecer. Entende? Ele está passando uma mensagem para sua noiva. Imagina Salomão passando para sua noiva, a Sulamita, mas Jesus passando essa mensagem para sua noiva, a igreja. Noiva minha, amada minha, te levanta e vem. Por quê? Aí ele começa a dar notícias de uma nova estação,
de um novo tempo. Ele diz: olha, o inverno passou, as chuvas pararam, as vinhas estão em flor. Entende? Então ele está falando daquilo que está se manifestando, daquilo que está acontecendo, mas ele está falando também de algo que ainda está por vir. E é por isso que ele alerta, ele dá esse alerta e diz: apanhai as raposinhas, apanhai, porque elas devastam o vinhedo, porque elas destroem os vinhedos, elas destroem as flores. E eu quero que você caminhe nesse entendimento comigo. Ele diz: o inverno já passou, amada minha, a chuva já cessou. Queridos, eu quero que você considere isso, que tanto o inverno quanto a chuva, dentro desse contexto, o que eles representam? Inverno e chuva representam as crises existenciais da nossa vida. Inverno e chuva representam os problemas emocionais, problemas às vezes físicos, problemas financeiros, problemas familiares. São as crises existentes, aquelas situações que acabam acontecendo. Deixa eu lhe dizer, nós não gostamos de pensar isso e nem de acreditar que isso é possível. Mas quando Paulo está escrevendo a carta dele aos Efésios, no capítulo 6, o versículo 14, ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Ouça o que eu vou lhe dizer. Infelizmente, não sei se é infelizmente ou felizmente, o dia mau ele chega para todo mundo. Mas o dia mau ele não permanece por todo o tempo. É uma estação. Chega aquele momento em que o Senhor diz: o inverno passou, a chuva cessou. Amém? Chega o momento em que o Senhor diz: ó, coloca um ponto final aí. Algo novo está começando a partir daqui. Algo novo está começando. Então entenda, o inverno e as chuvas representam o quê? Aquele tempo em que o roçar o campo, o arar a terra, o plantar e o regar arrancam de nós um esforço muito maior do que o normal. Exigem de nós uma perseverança sem igual. Representam aquele tempo em que todo esse serviço ele é regado de muito suor, de muito esforço, de muito sacrifício, e acredite, às vezes é regado com muita lágrima. Então existem situações e que acabam exigindo muito mais de nós do que em outras situações. Por exemplo, como está no Salmo de número 126, versículos 5 e 6. Dê uma olhada, Salmo 126, versículos 5 e 6. Me ajude aí. Os que com lágrimas semeiam, os que saem andando e chorando enquanto semeiam. Amém? Então você há de concordar comigo que há situações em que exige muito mais de nós do que em outras. Deixa eu lhe dar um exemplo. A Bíblia nos fala a respeito da história de Daniel, que ele decidiu, por uma direção de Deus, de fazer 21 dias de jejum. Ele disse: coisa desejável não passou pela minha boca. Passei 21 dias jejuando. Ok, 21 dias jejuando, orando, perseverando, aquele tempo todo ele ficou ali. Olha aqui para mim. No 21º dia, quem vem ao encontro dele? O anjo Gabriel. O anjo mensageiro vem ao encontro dele. Olha, escute o que ele diz para Daniel. Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia, desde quando? Em que tu empenhaste o teu coração para te humilhar e para buscar ao Senhor. Ainda estou aqui? Amém? Pode ir para cá então, por favor, tá? Desde o primeiro dia em que tu empenhaste o teu coração a te humilhar e a buscar ao Senhor, olha aqui para mim. Amém. Voltou. Desde o primeiro dia em que empenhaste o teu coração para se humilhar e buscar ao Senhor, a tua oração foi ouvida. Aí você pergunta: mas pastor, por que ele ainda teve que 21 dias ficar ali?
Porque tem algumas coisas que exigem um preço maior. Aí o anjo Gabriel disse: olha, no primeiro dia eu já fui enviado para te trazer a resposta. Mas o príncipe da Pérsia, representando oposição espiritual maligna, e disse: ele me impediu, ele se opôs a mim. Aí o arcanjo Miguel teve que vir para me ajudar. Aí eu obtive vitória, então eu fui liberado. 21 dias, queridos. 21 dias. Então eu quero que você guarde isso, porque tem algumas coisas que você, sabe, roça, você capina, você limpa, você prepara a terra, você planta, você rega, e em pouco tempo a coisa flui. Mas existem algumas outras que parece que são mais longas, são mais demoradas, são mais trabalhadas. Mas eu quero te dizer que tanto uma quanto a outra no Senhor tem resposta, tem solução. Amém, queridos? Está escrito isso que eu acabei de falar: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Agora olha o convite que Salomão ele faz para a sua amada. Eu quero ler na versão a mensagem. Olha como está aqui, é muito lindo este poema. Ele diz: acorda, minha querida, meu amor, minha linda, minha amada, venha comigo. Olha a sua volta, o inverno já passou, as chuvas já passaram, sim, já se foram. As flores da primavera desabrocham em toda parte. O mundo inteiro é uma sinfonia, pura harmonia. Os gorjeios da primavera enfeitam os bosques com doces acordes. Os vinhedos viçosos e perfumados estão exuberantes. As cerejeiras exalam a fragrância da sua floração, né? Glória a Deus. Então, qual é a mensagem que ele está transmitindo para a sua amada, para a sua noiva? E pegue Cristo nos transmitindo isso. Ele diz: começam a aparecer as primeiras flores. O canto dos pássaros já pode ser ouvido. O que ele está dizendo? É chegado o momento tão esperado. Ou seja, os tempos mais difíceis já passaram. E agora o esforço de todo um trabalho está prestes a ser recompensado. Ele diz: as vinhas estão em flor. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. Aleluia, aleluia. Eu quero que você seja a boca de Deus para alguém aí. Vire para alguém e diga: o tempo de cantar está chegando. Diga: o inverno ele não permanece. Diga: é uma estação. Amém, queridos? Quem entende isso aqui, que é uma estação? Amém? É uma estação. O que a presença das flores anunciam? Frutos à vista, não é isso? Fulano, vem cá, olha aqui, olha, lembra aquela goiabeira que não dava nada? Olha como está de flores. Não é não? Quem tem aquela fruteira na sua casa, você vem perseverando há anos? Levanta a mão aí, quem tem esse homem aqui? Meu Deus do céu, né? Chegou, eu vi. É mais ou menos isso aqui. A presença das flores em uma árvore frutífera nos anunciam: os frutos estão às portas. Em breve figos e uvas irão brotar, irão aparecer. Em breve chegará algo que nos fará felizes, frutos e mais frutos. Amém? E esses frutos podem representar tanta coisa, queridos de Deus, para a nossa vida. Ouça, o rei Salomão, isso aqui é importante agora aqui. O rei Salomão, ele sabia que no florescer das árvores, eles precisavam ser bastante vigilantes. Pois existia um inimigo que queria destruir, que queria acabar com todas as flores. E se ele conseguisse tal feito, ou seja, destruir as flores, os frutos nunca se tornariam uma realidade. Você entende por que ele diz: apanhai as raposinhas? Porque elas têm um alvo.
elas querem destruir a vinha. E se elas destruírem e acabarem com as flores, os frutos não serão uma realidade. Todo investimento, todo o trabalho vai virar em frustração. Então eu quero que você pegue isso aqui, que é muito importante. É por esta razão que Salomão diz: apanhai as raposinhas. Por favor, diga: eu devo apanhar as raposinhas. Ouça, no dias do rei Salomão, as videiras eram protegidas por pequenas árvores plantadas bem próximas umas das outras, bem juntinhas. Ao crescerem, serviam de uma espécie de proteção natural, quase intransponível. Nenhum animal de médio ou de grande porte conseguia passar por aquela proteção, pois ela era quase que intransponível. Porém, havia pequenos roedores que passavam facilmente pelas barreiras protetoras. Eles eram aquilo que causavam o estrago, um poder destruidor ou de destruição capaz de acabar com toda a vinha. Ele estava falando das raposinhas ou da raposa, um pequeno animal, aparentemente inofensivo, belo e de pelagem macia, mas a sua natureza selvagem fazia com que ela, de uma forma astuciosa, voraz, causasse muitos danos, e na maioria das vezes danos irreparáveis, danos que não podiam ser reparados. Salomão, ele não fala somente, escute, de uma preocupação. Ele não está se referindo: eu estou muito preocupado com isso. Mas ele fala da importância de uma ação contra as raposas. Porque às vezes a gente está preocupado com algo de errado que está acontecendo, mas não há nenhuma ação. Entende? E aí, tal coisa está acontecendo, mas o que você está fazendo? Não, ainda não fiz nada. Então Salomão, ele fala tanto da preocupação, quanto da ação que se deve tomar em cima daquilo que é a causa da preocupação. Ele fala de uma ação que deve ser tomada por aqueles que estão percebendo aquilo. Então, se isto não acontecesse, todos os frutos estariam comprometidos, queridos. Então eu quero anunciar para todos os presentes e para aqueles que estão nos assistindo: o tempo da caça começou. Perdão para você que não me entendeu e não me ouviu. O tempo da caça começou, gente. Amém? Nós não podemos permitir que as raposinhas, elas venham danificar aquilo que é fruto de muito trabalho, de investimento, de choro, sabe? Investindo talento, investindo habilidade, investindo dom. E às vezes elas vêm e simplesmente acabam com tudo. Escute isso aqui que é muito importante, que eu vou lhe falar. Por que devemos apanhar as raposinhas? Porque as raposinhas vêm para estragar, destruir tudo que está em flor, tudo que está pronto para frutificar, seja a nível espiritual, emocional, material, profissional, financeiro, familiar ou não. Seja em qualquer, ou em qualquer outra área, elas vêm com este propósito de destruir. Então é por isso que eu pedi para você caminhar comigo neste paralelo. Não ver simplesmente esses poemas, Salomão se referindo a ele com a Sulamita, mas veja Cristo com a sua igreja. Porque se você olhar dessa forma, você vai ser incluído nesse contexto, e você vai entender que Deus também está falando com você a respeito de uma preocupação que Ele tem, e Ele dá um alerta para a gente a respeito de inimigos que querem tentar roubar ou destruir aquilo que Ele tem para nós como propósito. Exemplo: os inimigos de Israel geralmente os atacavam quando a colheita estava próxima. Deixavam o povo trabalhar pesado, preparando a terra, plantando e regando, e se enchendo de alegria e esperança, ansiosos pelos frutos que colheriam. E então, quando o pior já havia passado e a colheita se aproximava, os inimigos atacavam, destruíam tudo. Todo o exaustivo trabalho do povo de Israel se tornava em vão. A colheita, que era aquele momento tão esperado, já havia se tornado em frustração. Não havia mais, sabe, o que esperar, porque o inimigo havia atacado. O inimigo havia roubado, danificado tudo que eles tinham. Você quer um exemplo na Bíblia? Capítulo 6 de Juízes, que nos fala sobre a história de Gideão. Aonde o anjo encontra Gideão? Malhando trigo no lagar.
Por que ele está trabalhando lá escondido? Porque os inimigos estavam só esperando o momento chave, está tudo pronto para chegarem lá, para roubar, pegar tudo que precisavam pegar e destruir o que precisava ser destruído, do ponto de vista deles. Então danificavam e tudo era perdido e eles iam ter que recomeçar tudo de novo. Iam ter que recomeçar tudo de novo a partir daquele momento. E eu quero fazer menção aqui daquilo que pode também representar esses inimigos. O inimigo de nossas almas, ele continua agindo, queridos, da mesma forma. Lembre, o inimigo não tem poder de criação. E se ele não tem poder de criação, ele vai imitar. Então, preste atenção nisso. Muitas vezes, uma grande bênção, uma grande vitória está bem perto. Depois de muita luta, choro, esforço, sacrifício, parece que finalmente a vitória vai chegar. Os muitos frutos, sabe, a prosperidade, a bênção vai se manifestar. E então ele envia uma raposinha para tentar destruir a vinha. Eu quero mencionar alguns exemplos aqui. Como nós trabalhamos com células, imagine o que poderia representar raposinhas dentro das nossas células. O que poderia representar raposinha, pastor, dentro da célula? Fofoquinha. Invejinha. Falta de perdãozinho. Muitas coisas como murmuração, desânimo, incredulidade, desunião, falta de alegria, falta de amor. Todas essas coisas podem representar raposinhas que o inimigo está enviando, porque ele sabe que as nossas células são células de crescimento e multiplicação. Então, se ele puder de alguma forma estar trabalhando sorrateiramente, ele vai conseguir destruir, ela não vai romper, ela não vai crescer. Ela não vai viver o propósito para o qual ela existe. Então, queridos, nas nossas células podem ser assim. Mas quando se trata da vida pessoal, o que pode representar raposinhas? Pequenas práticas não pecaminosas. Porque a gente acaba não olhando como parâmetro a Bíblia para nossas práticas. Mas a gente acaba trabalhando em cima do conceito de certo e errado. E a gente mesmo julga, coloca aqui na nossa balança. Eu não acho que isso aqui é pecado. Me disseram, mas na minha cabeça não entra, então está aprovado. Isso aqui. Não, dá para passar. Isso aqui. Não, eu acho que. Mas eu não sei se é tão errado, mas deixa para cá. Então a gente trabalha em cima desse conceito de certo e errado, e nós mesmos decidimos aprovar e desaprovar aquilo que a gente acha que é bom, que é certo, que é correto para a gente ou não. E aí o inimigo, de alguma forma, ele começa a alcançar vantagem. Porque em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, Paulo diz: para que Satanás não encontre vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os ardis. Então existe estratégia, em jogo existe dele, para tentar alcançar vantagem sobre nós. E se nós começarmos a aprovar coisas que Deus desaprova, melhor para o inimigo. Ele vai alcançando espaço, ele vai conseguindo. Sabe aqueles pecadinhos também, às vezes? Porque a nossa preocupação muitas vezes são os Golias da vida, né? 3 metros de altura, deixa ele comigo. Mas se aparecer de repente um de meio metro na frente, 30 centímetros, não, isso é muito pequeno, não preocupa não. Não vai dar prejuízo não. Pecadinhos como mentirinha, palavrãozinho, piadinha indecente, pequenas pornografias. Então coisinhas pequenas que estão lá, roendo. Acredite, isso aqui já aconteceu lá para o Pará, lembrei agora. Só para lá para o Pará que acontecem essas coisas. Mas Deus está trabalhando lá também, glória a Deus. Não, mas não tem a ver com... Mas uma coisa, só para você entender de coisas pequenas. Você acredita que numa casa o pessoal estava dormindo à noite, casa de madeira, de assoalho, e embaixo dela era casa de rato. Sério, é sério isso aqui que eu estou lhe falando, minha esposa sabe disso. E do rato, durante a pessoa estar dormindo, entrar na casa, e essa parte grossa do calcanhar, não, brincadeira. É literalmente, quando a pessoa acordar, querido, estava quase na carne viva, que o rato, sério,
durante assim, a pessoa dormindo, ficou roendo. Por que eu estou lhe dando esse exemplo? Você entende? Porque a coisa pode estar acontecendo de uma forma tão, assim, camuflada, que a gente às vezes nem percebe. E aí, como é que está, irmão? Se melhorar, estraga. E aí, como é que vai? Melhor do que isso, só no céu. Mas o ratinho está lá, está roendo, está tirando. Então, às vezes, são pecadinhos, coisas que estão somando, sabe, que está lá, tomando força. Na vida familiar, pode ser desentendimento, desrespeito, falta de comunicação, insubmissão, desonra, desobediência, rebeldia, ressentimentos, ciúmes, falta de perdão. Então, queridos, eu estou lhe falando de raposas que às vezes elas estão lá trabalhando. Não são às vezes coisas grandes, são coisas pequenas que é tão prejudicial o efeito, o resultado do investimento, que às vezes a gente nem percebe. Mas aos poucos a coisa vai acontecendo. Infelizmente. Na área profissional também não é diferente. Eu estava falando alguma coisa, às vezes questão de empresário, às vezes o próprio empresário é uma realidade, às vezes tem que abrir o olho, que às vezes as raposinhas são às vezes os próprios funcionários. Infelizmente que às vezes não estão somando para a empresa romper, para crescer. E às vezes não refletem que é de lá que está tirando o pão deles também, não é só do patrão. O pão deles está sendo tirado de lá também. Entende? Às vezes a pessoa, em vez de estar somando, não está somando com aquilo. Raposinhas que podem estar danificando. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. Nós precisamos ficar atento às pequenas coisas. Diga, pequenas coisas. Por quê? Preste atenção neste ponto aqui. Por que nós precisamos ficar atento a pequenas coisas? Porque o inimigo não precisa de uma porta aberta. Basta apenas uma pequena brecha. E ele enviará uma ou mais raposinhas. Ele não precisa que escancare toda a porta. Basta ter uma brecha para ele começar a entrar e fazer. Porque afinal de contas não é uma raposona, é uma raposinha. Então aonde uma raposa grande não entra, uma raposa pequena entra. Quem está acompanhando isso aqui, gente? Então é esse zelo, esse cuidado que deve existir da nossa parte. Mas lembre-se também de uma coisa muito importante. O que, pastor? Se ele está tentando destruir algo em sua célula, sabe, em sua vida, em sua família, na área profissional ou ministerial, ou em qualquer outra área de sua vida, isto é sinal de que ele sabe que frutos estão chegando. Porque eu tenho aprendido uma coisa, gente: árvore que não dá flor e nem fruto, dificilmente ela é apedrejada. Pode passar, você vê um menino embaixo de uma mangueira, com um pedaço de pau ou com uma pedra na mão, de longe você já conclui, tem manga aí. Sim ou não? Meu irmão, ele não vai estar jogando em folhas. Entende? Então pegue isso aqui. Se de alguma forma o inimigo está atacando, está investindo, as raposinhas estão tentando trabalhar, entrar sorrateiramente, é porque tem flor. E se tem flor, tem fruto à vista. Amém? Fruto está à vista, está chegando. Amém? Então, preste atenção. Faça a sua parte. Cuide de sua vinha, pois está aberta a temporada de caça. Entende? Faça aquilo que você entende que depende de você. Por quê, pastor? Por duas razões. Primeira, é porque existem dois tipos de cuidados. Primeiro cuidado é o individual, o segundo é o coletivo. É você entender que tem algumas coisas que Deus, Ele tem para você. Entende? Para o individual, para o Elso. Mas você tem que entender que tem algumas coisas que Deus tem para o coletivo. Deus tem para o Elso e para a família do Elso.
Deus tem para o Elcio e para a empresa do Elcio. Deus tem para o Elcio e para a célula do Elcio. Vocês estão me entendendo? Então, nós precisamos estar atentos e perceber isso, porque existem esses dois tipos de cuidado que nós devemos ter: o individual, para aquilo que Deus tem pessoalmente para a gente, e o coletivo, para aquilo que Deus tem para um todo. E a nossa cooperação, ela vai ser muito importante. Por quê, pastor? Os resultados somos todos nós que vamos escolher. Amém, queridos? Segundo, por que nós devemos, ter esse cuidar da nossa vinha? Por causa dos dois tipos de colheita. Existe o cuidado individual e existe o cuidado coletivo, porque existe a colheita individual e existe a colheita coletiva também. Amém? E eu quero, queridos, escute só. Em 2019, Deus me deu uma palavra, numa Bíblia que eu tenho ali, que eu trouxe do Pará. Você sabe que 2019, a partir do segundo semestre, a pandemia, ela estava chegando com força. Em 2019, Deus me deu, eu meditando no livro de Jó, Deus me deu 2 palavras lá. E eu quero compartilhar isso aqui com você, porque eu estou vendo, de uma forma individual e coletiva, os frutos disso que Deus falou. Olha a primeira palavra que Deus falou comigo, libera aí, por favor. Jó capítulo 8, se eu não me engano, versículo 7. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Queridos, 2019, onde nós estávamos? Em um galpão, pastores, ali na Avenida São Luís, Rei de França, pagando quase 10 mil reais por mês. Arrumamos de tudo quanto foi jeito para tentar transformar aquilo numa cara de igreja. Mas mesmo arrumando, continuou do mesmo jeito. Um dia um pastor chegou conosco, alguém pediu: pastor, peça a opinião dele, que ele é bom em dar opinião. Disse: pastor, o que o senhor acha da nossa igreja lá? Ele olhou para mim e disse: posso falar? E disse: pode. Ela é muito feia. Eu disse: eu concordo. Muito feia. Queridos, em 2019, entramos em 2020. Deus usou uma pessoa para nos fazer uma doação de 1.190.000 reais, pastores. E mais uma outra doação de 250.000 reais. Pensando que o papai é fraco? Aí você sabe com isso que Deus estava falando, Elcio? O teu primeiro estado é pequeno. Na verdade, ele terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá sobremaneira. Quem esteve conosco lá sabe das coisas que nós temos experimentado de lá para cá. Sim ou não, gente? O quanto Deus já nos acrescentou. O quanto Deus já fez. Queridos pastores, nós temos coisa, Deus tem nos dado. Isso aqui vocês já viram um pouco de noite, precisam ver de dia também, isso aqui tudo. Deus nos deu, queridos, igrejas, que eu amo muito, pastores, sabe, que estão labutando, que ainda estão num pequenino prédio alugado, sabe, que estão lá ralando, sabe, às vezes aquela ventilador, aquela batalha grande. Digo, meu Deus, isto aqui é o nosso segundo estado. É o nosso segundo momento que nós estamos começando a viver. Mas eu quero que você acredite. Isto aqui é somente o comecinho de coisas tão grandes, mas tão grandes que você não imagina. E na medida em que isso está acontecendo, olha a segunda palavra que Deus me deu. Vai lá. Ele e os teus lábios de júbilo. Nós temos um vídeo da nossa primeira vez que nós entramos aqui. Prédio vazio, né? Eu estava igual o Salmo de número 126, versículo 1. Quando o Senhor mudou a sorte de Sião,
Estávamos como quem sonha. E ele começou a encher literalmente a nossa boca de riso, os nossos lábios de louvor. E as pessoas que vêm e veem tudo que Deus tem feito, elas ficam tão admiradas e impressionadas, pastores, diante de tudo que Deus tem feito. E isto é para a honra e para a glória dele. E eu quero concluir, para eu orar com você, eu quero concluir dizendo o seguinte: levante-se como noiva. Por quê? Porque a palavra de Salomão é: levanta-te, amada minha, levanta-te, noiva minha, levanta-te, querida minha, e vem. O inimigo não quer ação da nossa parte. O inimigo quer inércia. Entende? Mas ele diz: levanta-te e vem. E qual é o segundo passo? Eu preciso identificar as raposinhas e lutar contra elas. Amém? Por quê? Porque existem flores e existem muitos frutos à vista. E eu quero que você receba uma coisa que eu vou falar aqui. Se você quiser anotar, anote. Hoje são 23 de julho de 2023. Eu quero que você anote. Muitas colheitas individuais e grandes colheitas estarão acontecendo através da vida de muitas pessoas aqui. Segundo, muitas colheitas coletivas. Elas irão acontecer, elas serão feitas. Grandes colheitas. Eu quero que você anote isso. Porque isso aqui não é sensacionalismo, não. Isso aqui é um momento de emoção. Eu quero te falar baseado numa paz de espírito que eu tenho sentido diante de tudo que Deus tem feito e diante de tudo que Deus tem falado e confirmado. Deus tem falado vez após vez, falado várias coisas a respeito de coisas maiores que Ele tem. E eu entendo que daquilo que Ele tem falado, está se referindo tanto do individual quanto do coletivo.